No slide 17, é também mostrando isso, ó. É um isídio, e aí você tem os pedaços os pedaços nas excrescências, as hifas e as algas. E aí, mostrando junto, tem isídios de uma outra espécie de alga. O que a gente vai ver no slide 18 são os talos, os tipos de talos liquênicos que podem aparecer, que são os mais comuns. Então, aqueles que são mais comuns são o fruticoso, o folhoso e o crustoso. O fruticoso parece um arbusto pequeno, então esses normalmente eles com ou sem ramificação, e esses fungos eles aparecem muitas vezes no solo, em solos arenosos, ou então pedunculados, pendente, que é o caso daquele lá que era utilizado, que o pessoal achava que banhando o cabelo crescia. Mas isso não tem nada a ver com a história. Então, é um arbusto pequeno, com ou sem ramificação, sem diferenciação dorsiventral. A gente vai ver depois exemplos disso, fotos, talo cilíndrico ou achatado, e podem ser arbustivos como árvores ou pedunculados, que são pendentes. Os folhosos, o nome já está dizendo, folhoso ou folioso, parece uma folha mesmo. Só que às vezes ela é mais retinha, outras vezes ela é lobulada. Então, ela tem uma nítida diferenciação dorsiventral. Na parte de cima, muitas vezes ela é verde ou tem outras colorações, e embaixo, aonde a luz solar não bate, ele é escuro. E ele fica preso, umas folhas que elas ficam presas por alguns pontos que são chamados de apressórios. Eles ficam presos no substrato, só que depois, se o líquen for ressecando mais, mesmo que dentro ele fique vivo, mas ele ressecando, essa folha, ela se solta. Então, eles se prendem no substrato durante um certo tempo. Se o substrato secar muito, isso também vai soltar. O talo aproximadamente é circular, mas podem ter lobos, que é o caso da lobária pulmonária, que eu já falei para vocês no início. E o crustoso, que é aquele que fica grudado no substrato. Então, o lado ventral está firmemente fixado no substrato. Esse substrato pode ser troncos de árvores, mas podem ser até rochas ou outros elementos. Você não consegue destacar. Aí, o que ele tem? Normalmente, o córtex inferior, ele é muito fininho porque ele está grudado lá, não precisa ser tão largo quanto você tem nos outros. E aí, você tem o córtex superior, a camada de algas, a medula, e o córtex inferior bem fininho porque ele está grudado no substrato. Então, você não consegue diferenciar. Aqui tem alguns exemplos. O endolítico, ele cresce interiormente de rocha. Eles são decompositores de rocha. Então, eles estão envolvidos na fertilização de solos. Só que eles trabalham muito devagar. Os líquens crescem por ano, eles crescem poucos centímetros. E dependendo das condições, ele vai crescer menos ainda, ou às vezes ele vai até desaparecer dos ambientes. Só os mais resistentes que vão ficar. O evanescente é um talo fino, quase transparente, que aparece nos troncos de árvores. Então, as manchas que tem em árvore, principalmente umas manchas acinzentadas, por causa da atranorina, que é a substância liquênica, que é mais comum, você vai encontrar principalmente do lado da árvore que bate sol. E o contínuo é uma crosta que normalmente é bem delimitada e sem interrupção. Mas uma característica que eles têm em comum é que eles estão incrustados no substrato, que pode ser uma árvore, mas pode ser rocha também. Então, quando você trabalha com esses líquens de rocha, tem que levar um martelinho para você arrancar um pedaço da rocha para depois você estudar. Então, tem algumas formas que são intermediárias e que a gente encontra, por exemplo, tem o líquen de solo, é o gênero, exemplo, a cladônia, que ela tem talo de dois tipos. É um talo folhoso, que é o início, e normalmente eles crescem no solo, e quando ele forma o arbusto, aí ele é fruticoso. Então, quando você olha esses desenhos, essas estruturas da cladônia, você consegue identificar
Esse talo, então, ele é um talo intermediário, ele é um talo misto, onde ele tem duas formas, porque normalmente os outros líquens, eles têm, ou são fruticosos, ou são folhosos, ou são crustosos. Mas toda regra tem exceção, então isso pode apresentar. No slide 19, aí está mostrando as características que você tem dos talos. O primeiro da esquerda para a direita, o primeiro é um talo crustoso. Veja que eles são coloridos, tem substâncias liquênicas. O segundo é um talo folhoso ou folioso. E vejam que ele tem umas estruturas, parece umas tacinhas, que isso são apotécios. E o outro é um talo fruticoso, mas ele é uma cladônia, uma espécie de cladônia. Então, essa parte de cima são as estruturas reprodutivas e a parte de baixo, se vocês olharem, dá para ver que tem umas folhinhas lá na base. Então, essas coisas que tem no slide 19, eu juntei os 3 tipos de talo que você pode encontrar comumente. No caso da cladônia, ela é fruticosa, mas ela também ela é um talo misto que é folioso. Aqui nos slides seguintes, vocês vão ver, no slide 20, aqui são representantes de talos foliosos. Aqui são aqui são rochas, tá vendo que tem vários tipos de espécies de coloração, onde você tem esse amarelo, é a Xanthorrhoea parietina, e aí você tem outros que são acinzentados, que são outras espécies. Eles são encontrados e tem pessoas que estudam esse grupo. No slide 21, está mostrando também, olha, eles colonizando rochas, e se você for olhar, essa rocha está sendo colonizada, mas ela está sendo consumida também. Na Europa, eles têm problemas, por exemplo, nos monumentos, estátuas, que elas têm que ser limpas periodicamente, porque se deixar muito, os líquens se instalam ali e daqui a pouco eles tá havendo corrosão dessas estátuas e daqui a pouco elas podem se perder. Aqui no slide 22 também está mostrando em outros locais, que são vários locais aqui em Serra Nevada, na Califórnia, você tem caloplaca, que ela vai formando, olha, e outras espécies que tem, cada uma delas vai apresentar uma cor diferente, porque ela vai produzir um ácido liquênico diferente e vai mostrar. No slide 23, está mostrando aqui, ó, isso aqui são em igrejas, são em lápides de cemitério, que você vai encontrar, principalmente na Europa, você encontra isso manchado, mas aqui a gente também consegue encontrar, em algumas rochas, a gente também consegue encontrar manchas nessas rochas, e aí quando você vai avaliar, são líquens que tem ali. No slide 24, está mostrando aqui, ó, o exemplo de um talo folioso, onde você tem essas estruturas que estão aqui do lado esquerdo. Então, é uma folha lobulada, mas você tem essas estruturas que são marrons, elas são estruturas de reprodução sexuada, que são os apotécios. No slide 25, isso aqui basicamente são figuras que tem. No slide 25, você tem alguns tipos, o talo, aqui do lado direito tem a Cladônia rangiferina, que essa cladônia, ela existe nas tundras do Polo Norte e que as renas, na época do inverno, às vezes é praticamente o único alimento que elas têm para sobreviver. Então, elas cavam o solo, ou então comem os pendentes que ficam nas árvores, elas cavam o solo e se alimentam desses líquens e conseguem sobreviver. Então, aqui só é mostrando os vários tipos de talo que podem ser encontrados. No slide 26, está mostrando aqui, ó, tá vendo a evidência? São 2 espécies do mesmo gênero, mas uma parece um tufinho é como se fosse um bombril mesmo, é um tufinho que você tem. Infelizmente, eu não posso nem estar mostrando para vocês, mas vocês podem olhar e procurar fotos, tem disso. E essa outra cladônia, a cladônia de baixo, a cladônia deforme, está vendo essas partes aqui coloridas, elas são os apotécios, que está mostrando um aqui que está começando a se formar, essas partes vermelhas aqui, e que é em forma de taça. Quando você vê um apotécio desse, você já sabe que o fungo, ele pertence à ascomicota, porque apotécio é uma estrutura reprodutiva de origem sexuada, que é característico de ascomicota. No slide 27 tem mais alguns outros. Então, esse aqui, ó, na parte de baixo, você vai ver
estruturas que são estruturas de reprodução, que você vê colorações que são diferentes, líquens que conseguem sobreviver junto no mesmo tronco, eles aparecem e conseguem sobreviver no mesmo tronco. No slide 28, aqui está mostrando vários tipos de talos liquênicos e em vários locais, nas plantas, no solo e por aí vai, e com estruturas. O slide 29, então, também tem líquens de solo, que é um caso de cladônia, e ela está associada com outra espécie, que é o estereocaulo. 30, eu coloquei bastante figura para vocês verem as diferenças desses líquens, aonde eles são encontrados. Muitos deles estão em plantas, estão em rochas, e alguns são bem coloridos, são bem evidentes, outros são acinzentados, produzem estruturas reprodutivas. A grande maioria dos líquens, eles são, o fungo é ascomicota, mas você tem de outros órgãos. E uma curiosidade aqui, no slide 31, é que aí você tem uma árvore na África, que o pessoal foi estudar para ver, eles começaram a ver que tinha líquen, e foram ver quantas espécies de líquen tinha nessa árvore. E o que eles descobriram? Que eles encontraram, quando eles terminaram o estudo, eles viram que tinha 9 espécies diferentes de líquen na mesma árvore. Lógico que é uma árvore grande, é uma árvore centenária, mas mesmo assim eles conseguiram encontrar 9 diferentes espécies de líquen nessa árvore. E a gente sempre encontra nas árvores. No slide 32, está mostrando aqui, olha aqui o líquen que eles associavam com cabelo, que achavam que servia para o cabelo. Tá vendo que ele é pendente? O talo dele é um talo pendente, e aí eles associavam com isso, só que hoje já se sabe que isso não tem nada a ver. No slide 33 está mostrando aqui, essas partes coloridas aqui, elas são estruturas de reprodução sexuada, e essas estruturas aqui nas pontas, que tá parecendo uma areinha, que do lado direito vocês vão ver que ela está mais acinzentado, isso aqui são sorédios, são isídeos, são estruturas de reprodução assexuada, que o líquen vai fragmentar o talo para sobreviver, para ele poder sobreviver em outros ambientes. No slide 34, você vai ter, olha, alguns de líquens foliosos também, mostrando exemplos. E aí o que você relaciona com as características gerais desses organismos? Eles têm distribuição que a gente chama de cosmopolita. E realmente é cosmopolita. Você tem líquen em todos os ambientes, literalmente do Polo Norte ao Polo Sul, em ambientes mais quentes, em ambientes muito mais frios. Por exemplo, na Antártida você encontra líquens, e aqueles apotécios que vocês viram lá, que são coloridos, claros, no Polo Sul, eles precisam, os apotécios são negros. Por quê? Porque a cor negra ela absorve muito mais energia do que as cores mais claras. E aí você vai encontrar líquen. Nas tundras, perto do Polo Norte, você vai encontrar líquen também. Nos desertos, deserto do Saara, deserto de tudo quanto tem seco, você não encontra outro organismo a não ser o líquen. Porque o fungo sozinho, por exemplo, nos desertos, você tem temperaturas muito altas durante o dia e temperaturas muito baixas à noite. E só esses organismos associados que conseguem sobreviver. Então, onde eles sobrevivem? No habitat: solo arenoso, rochas, lava recente de vulcão, troncos, folha de fanerógamos, de outras plantas também, talo de criptógamos, lápide de cemitério, telha e por aí vai. E alguns, qual a importância econômica deles? Então, esses líquens, esses organismos, eles são colonizadores iniciais de rocha, eles degradam a rocha para se nutrir, eles sugam esses carbono, nitrogênio que eles conseguem degradar com os ácidos liquênicos, e a alga transforma em nutriente, e os dois utilizam para se alimentar.
Tem algumas espécies que são consideradas detectoras de poluição, dióxido de enxofre. O que é que se observa? Tem alguns trabalhos onde o pessoal começou a estudar durante vários anos e notou que, por exemplo, antes da poluição ser muito grande em determinados ambientes, você tinha, por exemplo, 10 espécies diferentes de líquen. Depois que a poluição foi aumentando a cada ano, essas espécies, algumas foram desaparecendo e as que sobreviveram foram colonizando tudo. Alguns são comestíveis, como aquela história do que eles fizeram pão, mas eles são alimento também para os animais. Alimento de reno, dos caribus, alguns animais invertebrados, insetos, lesmas. Eles produzem metabólitos comerciais, que são não deixam de ser os corantes. Esses corantes são de excelente qualidade. Alguns desses corantes eles eram utilizados na Idade Média assim, para colorir roupa, lã principalmente. E essa coloração é uma coloração muito intensa e é uma coloração boa, ela não desbota. Mas, em compensação, não tem líquen que consiga produzir corante para utilizar na demanda mundial. E aí, se você for usar muito, aí não vai ter mais líquen, como em alguns locais você já não encontra determinados líquens. E alguns são medicinais, então alguns ácidos liquênicos, eles têm atividade antitumoral, eles são usados em pomada, eles são usados em outras denominações, e aí por aí vai. Então, o que você tem? No slide 36, aí está mostrando aqui, está vendo? Isso aqui são os Alpes, na Áustria, em Tirol, na Europa, onde você tem neve, e numa parte que está descoberto, você já vê essas colorações aí, são os líquens que estão aí. Então, eles são encontrados nos mais diversos ambientes. E aqui, no slide 37, aí você tem aqui, alguns locais onde eles são utilizados. Isso eu retirei, foram fotos que eu retirei de um livro. E aí você tem a utilização desses líquens aqui, medicação, em pomadas, em comprimidos, em outros tipos de produtos que são utilizados na medicina. No slide 38, aí você tem, isso aqui é a maneira como são armazenados. Eles podem ser retirados do ambiente, não uma quantidade muito grande, e aí eles são secos, são feitos essicatas, parecido com o que se faz com vegetal. E aí alguns são bem coloridos, são bem evidentes, então você guarda eles no herbário, ou na biblioteca, mas tem que ser mais especial, e aí você guarda para estudar. As evidências no slide 39 está mostrando as evidências. Aqui embaixo são os cristais. Aqui você usa o hidróxido de potássio para você ver se ele tem ou não determinado pigmento. E eles podem fazer, isso aqui é cromatografia. E nessa cromatografia, você vai ver qual tipo de ácido liquênico que o líquen pode apresentar. Ele pode apresentar vários ácidos liquênicos, e esses ácidos liquênicos, depois eles são isolados e eles são testados, e alguns têm atividade antitumoral e por aí vai. Eu tenho uma amiga que trabalha com líquens e ela já fez vários testes disso. No slide 40... aqui está mostrando, um talo liquênico também, um esquema de um talo liquênico, o córtex superior, as algas, a medula e o córtex inferior. E aí está mostrando, tem texto mostrando o que se tem. No slide 41, isso aqui está mostrando que são o ciclo de vida deles. O ciclo de vida ele está explicado aqui, é o ciclo de vida da Xanthorrhoea parietina, que quando ela tem o esporo, ele germina, vai formar a hifa, ela tem que se associar à alga e depois ele começa a produzir as substâncias, e aí eles vão ter essas estruturas aqui, eles são os apotécios, e aí você vai ver nesse ciclo de vida que ele vai depois produzir ascosporos, mas ele também libera fragmentos, que você está vendo essas bolinhas pequenininhas aqui que tem no H, eles também são fragmentação do talo, porque o líquen ele quer sobreviver. Então, se ele tiver várias maneiras de sobreviver, isso vai ser melhor para ele. Aqui está mostrando um talo liquênico, é um exemplo do talo liquênico, onde você tem o fungo, a alga e as bactérias, que é um exemplo de cianobactéria,
que ela tá lá, então ela pode ficar entrelaçada. Essa associação, ela comumente é do fungo com a alga, mas aí em algumas espécies você tem associação do fungo, da alga e da cianobactéria, que nem sempre você consegue ver. Aqui no slide 43, você tem a classificação. Então, aqui é o filo Ascomicota, onde você tem subclasses, onde são encontrados fungos liquenizados. E aí, aqui é só exemplo para vocês verem quais são os grupos onde se encontra esses fungos, que eles na natureza não existem na forma livre, mas que eles são considerados, quando eles produzem reprodução sexuada, essa reprodução sexuada, ela é ascosporo. E aqui, um pouco menos do filo Basidiomycota, a classe Basidiomycetes. Olha aí a ordem Agaricales, que eles também produzem. Tem alguns que eles produzem uma estrutura que parece com a orelha de pau. E uns poucos que são do filoforma Deuteromycota, que na verdade, se produzir reprodução sexuada, ele vai para esses dois outros filos, Ascomicota ou Basidiomycota. Os últimos slides que tem aqui, eles são exemplos de fungos, são líquens que a gente coletou, que eu coletei com os alunos, em excursões que a gente faz na micologia geral, com os alunos da biologia. Então, aqui você tem o cenogônio, tá vendo que ele tem um formato em plantas. No slide 46, isso aqui também era uma palmeira que tinha na fazenda experimental, onde você tinha, nessa palmeira, ela estava colorida com vários tipos de líquen, alguns crustosos, como está mostrando na foto da esquerda, e na foto da direita você tem alguns com estruturas de reprodução, e ele é considerado folioso se ele soltar pelo menos uma partezinha da ponta do talo liquênico. E por último, no 47, aí você vê que eles têm, tá vendo que eles têm colorações e tem formatos diversos. Mas esses aqui foram alguns das fotos dos líquens que foram encontrados na fazenda experimental. Então, essa é a aula de líquen que vocês já têm o texto e que vocês vão observar e que tem tarefa de vocês que está relacionado com os líquens.